Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mudanças que eu fiz no Facebook Ads que me fizeram sair de 20 mil reais por mês para 200 mil por mês em um cliente que é um e-commerce aqui que a gente gerencia o tráfego pago. Então eu vou mostrar para vocês tudo que foi feito. Não sei se esse vai ser o título do vídeo, mas eu vou falar sobre isso e eu vou explicar todas essas mudanças. Atenção, esse é um conteúdo sensível para algumas pessoas, então nos próximos slides aqui eu vou abrir sua mente em relação ao Facebook Ads, porque eu fiz tudo que é contrário do que os gurus ensinam e eu tive mais resultados. Então eu comecei a aplicar uma estratégia diferente e as vendas começaram a aparecer de forma muito mais rápida, muito mais estável. Tá? E tem muita gente que gastou muita grana com curso de tráfego pago e quando tem acesso a esse tipo de conteúdo fica um pouquinho brava nos comentários. Você pode até procurar. Então, cara, antes de ficar com raiva, de criticar, só ouve isso aqui e aplica, que é o mais importante. Tá? Eu consegui ter esse resultado porque eu comecei a aplicar o que o Meta dizia como deveria ser o tráfego pago e não o que os gurus ensinavam, forçavam a ensinar porque não tinha embasamento científico, embasamento na ferramenta nenhum, tá? Eu comecei a me concentrar em como a ferramenta do Meta Ads funcionava e o que realmente importa, não em hackzinhos de tráfego pago que as pessoas insistem em ensinar como se fizessem algum sentido. Então é isso, você está avisado. Então bora para o conteúdo. Qual que era o cenário anterior desse e-commerce aqui? Tá? Ele rodava tráfego pago com outro gestor de tráfego, investia R$ 3.600 por mês, vendia R$ 21.600 em média e tinha um retorno de investimento de 6 vezes. Para muitas operações pode ser um ROAS legal, mas para essa aqui não estava fazendo sentido porque estava no limite, não estava conseguindo escalar, tá bom? Então faturava 21 mil, então faturava pouco e faturava no limite, então não era legal. Então era em julho, né, de 2024, né, tinha esse faturamento e estava na média, estava meio que andando de lado com esse faturamento. E antes também tinha essa característica aqui, eram 16 campanhas ativas ou 16 campanhas eram usadas ao longo do mês, né, aqui só do mês de julho, isso é muita coisa. Né? Eu imagino que esse gestor aqui passava muitas horas no gerenciador cuidando, analisando dados e não surtia efeito. Então isso é muito ruim, respeito o máximo ao antigo gestor, mas isso não é uma estratégia eficiente, tá bom? A gente começou a fazer algumas mudanças e a gente fechou dezembro, tá, do ano passado, ou seja, esse dezembro que acabou de passar, com R$ 176 mil em vendas, um investimento de 12.300 em tráfego pago e um retorno de investimento de 14 vezes. Então faturou mais, de forma mais lucrativa, mais escalável e mais estável. Tá? Aqui, mês anterior, 31 de dezembro de 2024, R$ 176 mil de vendas. Vendemos bem no começo do mês e depois começou a cair por conta de Natal, Ano Novo e tudo mais, mas mesmo assim as pessoas continuavam comprando. No final das contas, eu usei só uma campanha, tá? Que é essa aqui, GLG Vendas Frio CBO. Ela foi criada dia 9 de agosto, ela começou com R$ 60 por dia. E é uma campanha só, que nem eu mostrei aqui. E em dezembro a gente só usou 2 conjuntos de anúncio e a maior parte das vendas foi para um conjunto de anúncio só. Então é um contraste, né? A antiga gestão de tráfego tinha várias campanhas com vários conjuntos e aqui é uma campanha só, com bastante orçamento, com mais orçamento, com um conjunto só, 2 no caso, mas a maior parte das vendas vieram só de um. Então foi essas mudanças que a gente começou a aplicar. E o mais importante de tudo, pessoal, menos tempo no gerenciador de anúncios, então a gente começou a ser mais produtivo, começou a vender mais, de forma mais escalável, de forma mais lucrativa, menos tempo mexendo nas campanhas, com vendas mais estáveis, então não oscilava muito e isso acaba com a saúde mental, né, de quem tem negócio, com faturamento crescente, então mês a mês a gente crescia o faturamento. E eu digo que isso é escala de verdade. Escala não é voo de galinha. Você faturar muito bem no mês e no mês seguinte você tem que começar a sua estrutura tudo do zero porque sua conta caiu, sua oferta não funciona mais, seu produto saturou. Então isso não é escala, isso é voo de galinha. E a gente focou o mais legal no que importa, né? Que é o marketing de verdade. A gente desapegou dos hacks que são ensinados e focou no que interessa, que faz uma empresa crescer. E você deveria fazer o mesmo se você quer crescer, se você quer ter esse tipo de resultado tão rápido. Parar de focar em hackzinho e começar a focar no que realmente importa para você crescer. E eu vou explicar o que é isso. Então, eu percebi alguns problemas e coloquei aqui algumas soluções para vocês aprenderem. Primeiro problema que eu percebi na conta, hipersegmentação. Então, ele usava
públicos muito pequenos, fazia muito teste de público de interesse e tinha muito filtro por posicionamento, idade, regiões, dispositivos. Então, exagerando aqui, tipo, anunciava para mulheres que têm interesse em garrafas térmicas, que usavam iPhone 15, elas tinham 25 anos, elas moravam na cidade de São Paulo, sabe? Uma hipersegmentação. Isso aqui é um exagero, mas eram públicos bem pequenos, cara, e isso no final das contas encarecia os custos dos anúncios ao invés de reduzir o custo por compra. Então, ao invés de, na teoria, você anunciar para um público pequeno, para você ser mais assertivo e vender mais, no final das contas eles estavam só piorando a experiência para poucas pessoas, obrigando o Meta a aumentar os custos dos anúncios. Então, eles estavam, no final das contas, tentando compensar um problema maior da loja, com segmentação no tráfego pago. E isso não estava sendo eficiente, isso não estava sendo escalável. Então, qual que foi a solução? A solução é a gente usar público aberto. Tá? A gente usar públicos escaláveis. Você só vai conseguir escalar no Facebook Ads se você usar públicos amplos. Se seus públicos são pequenos, cara, você vai ter que encontrar vários públicos pequenos para poder vender mais. E a gente sabe que hoje em dia o Meta é mais inteligente que a gente para segmentar os públicos. Então, a gente filtrou somente por região onde o frete era mais barato, tá? Então, aqui na parte de controle de público, a gente segmentou para os estados, né, que a gente sabia que o custo e o tempo de frete era mais rápido, como consequência vendia mais. E a gente usou aqui Público Advantage Plus. Público Advantage Plus é meio que a mesma coisa que a gente anunciar para público aberto, porque a gente coloca alguns interesses para o Meta saber como é mais ou menos nosso público, mas no final do dia o Meta vai decidir para que ele vai mostrar. A gente vai usar a inteligência artificial do Meta, machine learning do Meta para mostrar para o nosso público. Então, foi esse público que a gente usou, esse é o público mais escalável e esse é o público que você deveria usar para poder crescer. Outro problema junto com esse, né? O problema dessa conta foi juntar vários problemas ao mesmo tempo, por isso tinha esse ROI tão baixo, não conseguia crescer, mas outro problema que a gente percebeu é que tinha poucos criativos. Então, apesar de ter muitas campanhas, todos os criativos eram iguais. Qual que é o problema disso? Com criativos iguais você conversa com as mesmas pessoas, não importa se você trocou o público de interesse, se usou lookalike, se trocou a segmentação, cara, no final das contas você está comunicando da mesma forma para o mesmo público. E se aquilo não funcionou para um conjunto de anúncios que você testou, não é criando novos conjuntos, novas campanhas que vai começar a funcionar. Então, poucos criativos é a pior forma, né, de você conseguir escalar no Facebook Ads. Eu digo o contrário, você tem que errar para mais, você tem que ter criativos demais, né? É melhor ter de mais do que de menos. Qual foi a solução que eu encontrei aqui? Usar criativos flexíveis, tá? Cada anúncio aqui, primeiro que esses são os anúncios ativos que a gente tem em apenas um conjunto de anúncios, tá? E cada anúncio tinha várias fotos e vídeos de uma peça. Então aqui, Holiday Cacau. Então aqui é um anúncio flexível e dentro dele tem várias fotos, vários vídeos ali para a gente realmente testar e realmente trazer muita variedade para o Facebook Ads. O formato flexível de anúncio que você pode conseguir clicando aqui, você coloca várias fotos, vários vídeos e o Meta testa diferentes combinações, diferentes ordens, tá, para fazer um carrossel. Testa a imagem única, testa um vídeo, testa diferentes posicionamentos, então você deixa o Meta ali testar para você. E a gente variou bastante nesses anúncios, tá? Diferentes modelos que estavam usando, diferentes ângulos, diferentes peças, diferentes músicas de fundo, diferentes tipos de mídia. Então o formato flexível permitia a gente testar muito e isso fazia com que a gente usasse mais no tráfego pago. Eu percebi que antes tinham muitas fotos boas que não estavam sendo usadas no tráfego pago. Muitos estilos de criativo que eu sei que funcionam muito bem para vários tipos de e-commerce que não estavam sendo testados aqui. E isso estava segurando o resultado, né? Então a gente começou a usar formato flexível, testar uma variedade gigante de criativo, começou a vender mais. Claro, com estratégia, não é só ficar testando criativo adoidado. Tá curtindo esse estilo de vídeo? Deixa o like, se inscreve e comente. Eu queria também saber de vocês se vocês gostam desse estilo de vídeo, desse tipo de vídeo que eu trago um case real e vou trazendo o que a gente fez para resolver o problema. Não sei se vocês curtem isso, mas comentem aqui se vocês gostam.
Outro problema que eu percebi nessa conta, cara, tinha uma estrutura muito complexa de campanhas, que nem eu mostrei 16 campanhas ativas ao longo do mês. Isso não existe, isso é muita coisa, né? Então as campanhas, no final das contas, elas duravam pouco tempo, as campanhas mal saíam da fase de aprendizado, os conjuntos não conseguiam ter 50 vendas na semana para sair da fase de aprendizado e com isso ter mais estabilidade nas vendas, fazendo com que as vendas pingassem, né? Então, vende bem no dia, vende mal no outro, vende bem no dia, vende mal no outro. E quando vende mal, justamente por conta dessa instabilidade, o gestor tinha que ir lá e criar uma nova campanha, mexer no gerenciador para tentar compensar esse problema, né? E isso eu digo que é uma bola de neve de problema, uma bola de neve de bosta aí para você, porque você tem uma configuração errada no gerenciador, ela traz vendas às vezes e às vezes não traz. Aí você tem que mexer de novo. E justamente por você mexer e a sua campanha não sair da fase de aprendizado, ela fica instável. Então você fica muito tempo com instabilidade e não consegue escalar. Então qual que foi a solução? A gente simplificou as campanhas. Então a gente começou a ter mais estabilidade nas vendas. O que é simplificar as campanhas, pessoal? Uma campanha de vendas com objetivo de conversão de compra, 1 ou 2 conjuntos de anúncio e vários anúncios lá dentro. Isso é simplificação de campanhas, pessoal. A gente começou a ter mais estabilidade nas vendas, a gente conseguiu sair da fase de aprendizado mais rápida, afinal a gente estava concentrando o orçamento em um conjunto de anúncios só, e a gente começou a passar menos tempo no gerenciador e mais tempo pensando, que é isso que faz qualquer projeto crescer. Você pensar melhor nos criativos, nas ofertas, no site, do que você ficar olhando gerenciador. É assim que se escala com tráfego pago. Então aqui, pessoal, no mês de dezembro, só 2 conjuntos de anúncio, a maior parte do orçamento foi para um conjunto só. E, pessoal, é isso, ó, um conjunto só, não tem segredo Facebook Ads. Simplesmente usa um público aberto e foca no criativo. Foi isso que a gente fez. Como o orçamento ia para a maior parte em um conjunto só, era mais fácil gerar 50 vendas na semana e sair da fase de aprendizado. E foi isso que a gente fez, por isso que a gente conseguiu ter mais estabilidade nas campanhas. Outro problema que eu percebi que esse e-commerce tinha, poucas ofertas. Então o e-commerce não fazia ofertas sazonais, não fazia promoções, descontos, ativações por e-mail da base. Então era basicamente os mesmos produtos e rodar tráfego pago. Não tinha essa novidade, fazendo com que as pessoas olhassem da mesma forma o e-commerce. Se essa forma não agradasse as pessoas, elas não compravam. Qual que foi a solução? Trazer mais ofertas. Então todo mês a gente lançava novas promoções, a gente começou a fazer mais pesquisas com o público para entender o que eles gostavam. Então a gente criou promoções, a gente disparou essas promoções para o público e em troca de desconto, então eles respondiam as nossas pesquisas e ganhavam um cupom de desconto. A gente conseguia entender melhor qual era o público comprador e assim a gente começou a produzir conteúdos mais legais, criativos mais legais, e trazer ofertas que faziam sentido com o que o público realmente queria. Então essa sacada foi genial para a gente conseguir crescer e ser mais certeiro. Não é só a gente fazer promoção por promoção, fazer criativo por criativo, a gente tem que ser certeiro para conseguir crescer. Outro problema que a gente viu, ofertas pouco escaláveis. Então era um e-commerce que vendia produtos para o verão, para as pessoas que estavam no Brasil e o clima não estava favorável. Então a coleção não fazia sentido para a época e ela estava sendo anunciada. Qual foi a solução que a gente aplicou? Ofertas escaláveis. Então a gente criou uma nova coleção, né? A dona criou uma nova coleção com base nas tendências da época, né? Muito bem alinhada com o verão que a gente passou. E a coleção antiga, que ainda sobrava peças da coleção antiga, a gente posicionou de uma forma que fazia mais sentido vender. Então a gente posicionou as ofertas, né, de verão que a gente trabalhava, que era um e-commerce de beachwear, para as pessoas que estavam viajando para a Europa, né? O público dela tinha bastante dessa característica, a gente descobriu fazendo pesquisa e a gente começou a posicionar então e-commerce de moda, né, praia para quem está viajando, para quem está fazendo uma Eurotrip, para quem está no Eurosummer, eles vão lá e vão comprar as nossas peças. Então a gente posicionou dessa forma a oferta que não venderia bem, começou a fazer mais sentido e a gente conseguiu vender mais as peças da coleção antiga, enquanto ela focava na coleção nova, que realmente é o que interessa, a gente ter boas ofertas e ofertas escaláveis. Outro problema que eu percebi, existia um remarketing forçado, então fazia remarketing para público pequeno, tá? E você anunciar para público pequeno piora a experiência para poucas pessoas e gera um volume baixo de vendas. Então você pode até gerar algumas vendas, mas são poucas e elas não duram muito tempo. Então
os públicos eles não tinham tamanho o suficiente para merecer com que a gente criasse uma campanha, um conjunto de anúncios específico para eles, e muito menos tinham anúncios específicos. Então, para piorar, eles estavam anunciando para públicos pequenos, públicos quentes, mais pequenos, mas não tinham anúncios específicos para que eles recebessem uma comunicação diferente e pudessem comprar. Qual que é o resultado no final das contas? O custo por compra ficavam caros depois de um tempo, começava barato, depois ficava caro. Tinham campanhas pouco escaláveis, afinal são públicos pequenos, e tinham, de novo, instabilidade nas vendas. Vendia bem e depois parava, fazendo com que tivessem que criar novas campanhas. Qual foi a solução que a gente aplicou? Remarketing via CRM, tá? E antes disso, pessoal, a gente não faz remarketing até hoje, tá? Remarketing no Facebook Ads. E por um simples motivo, não faz sentido você segmentar demais para esse público. Observe essa frequência, tá, de um público frio que a gente está anunciando. Então a gente tem só um público, né, tem 2 conjuntos de anúncios ativos, mas um deles tem a frequência de 4 vezes, pessoal. Ou seja, os nossos anúncios aparecem 4 vezes para as pessoas comprarem. E eu não estou fazendo nenhum controle, nenhuma configuração no gerenciador para que isso aconteça. Porque o Meta sabe quem são as pessoas que têm maior tendência a comprar. E tá todo mundo recebendo um anúncio 4 vezes. Então quem entrou no Instagram, quem visitou o site, está recebendo um anúncio 4 vezes, na média. Então o Meta sabe fazer o remarketing entre aspas, da melhor forma para a gente. Você não precisa anunciar para quem visitou sua página, seu site, para que o Meta possa aparecer para essa pessoa. Confia no Meta que ele vai fazer o remarketing melhor do que você. Fazer remarketing por anúncios é a forma mais cara de você converter os interessados em clientes. Ao invés disso, a gente fez remarketing via CRM. O que é isso? A gente disparar e-mail, tá? Para quem abandonou o carrinho, para quem visitou o site, existem plataformas para isso. A gente fez ativação via WhatsApp, via grupo VIP, também chamou quem abandonou o carrinho. E a gente fez bastante produção de conteúdo via Stories e também no Instagram, para que as pessoas, né, que seguiam o perfil, mas não tivessem comprado, comecem, né, a entrar em contato de novo com a marca e comprem. Essa é a melhor forma e a mais barata de você fazer remarketing. Você não precisa obrigar as pessoas a verem seu anúncio, né, para você conseguir ter ROI e conseguir escalar no tráfego pago. Conclusão, pessoal, desapegue do gerenciador e comece a fazer o trabalho difícil. É muito mais fácil você ficar duplicando campanha, você ficar criando novos conjuntos, você ficar testando público de interesse, porque é um botãozinho que você clica, mas não é isso que escala o Facebook Ads, não é isso que faz com que você venda bem todos os meses de maneira crescente. Tá? Comece a fazer o trabalho difícil. Qual que é o trabalho difícil? Entender teu público, criar bons criativos, pensar em estratégia de oferta, pensar em novos produtos. Isso é difícil. E como isso é difícil, isso não vende. E é claro que as pessoas não vão querer fazer isso. Se eu gravasse um vídeo falando público secreto que você tem que clicar para você vender mais no Facebook Ads, todo mundo assistiria, mas isso não vende, né? As pessoas não querem assistir esse tipo de conteúdo onde eu falo algo mais estratégico, mais denso. Então, pessoal, comece a fazer o trabalho difícil, tá? Desapega de hackzinho do gerenciador, hackzinho do guru. Não importa se ele tem uma Porsche, não importa se ele tem um carro foda, se ele diz que faturou tantos milhões, não é isso que vai fazer você escalar, tá? Hackzinho não adianta ficar testando público, testando conta de anúncio, ficar trocando página, isso não bota dinheiro no seu bolso, nenhum hack de tráfego pago compensa, e quanto mais tempo você passa no gerenciador, analisando dados, criando anúncio, criando campanha, menos você vende. Por quê? Se você está muito tempo no gerenciador, mexendo e micro-gerenciando ali teu tráfego pago, menos tempo você está passando pensando em como é que você cria uma oferta foda, como é que você cria um anúncio bom, como é que você melhora a tua estrutura e tua oferta. E isso faz com que você venda mais. É isso, pessoal. Essa é a conclusão. Se você curtiu essa ideia, se você vai aplicar, aplica para minha consultoria gratuita. É o primeiro link da descrição. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. E nessa consultoria gratuita, para eu explicar para vocês, serve para quem já está rodando o tráfego pago, tá? Já consegue vender e está com as vendas estagnadas. Eu vou trocar uma ideia contigo via WhatsApp. Eu vou entender melhor tua situação, como é teu projeto, e vou te passar ali alguns insights para você aplicar para que você possa crescer de forma personalizada. Isso de forma gratuita, mas é claro que no final eu vou fazer uma proposta para você, para a gente trabalhar juntos, obviamente, né? Para uma consultoria paga. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais e tchau!